Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa meditação, a nossa primeira do ano aqui no Instagram. Semana passada não foi possível. Boa noite a todos. Então, semana passada, tanto eu, Liz e Sérgio, a gente mora numa área rural, Então, essa época de janeiro, essa época que tem muita chuva, normalmente, às vezes acontece, da chuva, da falta de luz, da internet. Então, a gente fica meio instável nesse período, tá bom? Mas a gente tentou, de todas as maneiras, avisar aí a vocês, tá? Então, vamos na nossa meditação aí, respirar profundamente e se preparar, para essa semana. É muito forte. Estou esperando aqui para Lígia entrar. Ela chegou aqui. Opa, agora vem. Oi, Oi, Lígia, tudo bem? oi, querida, tudo bem? Tudo, E aí, tudo jóia. pessoal, tudo bom? Chuva aí tá tranquila? Tá, tá só nublado por enquanto, mas o céu pesado, né? Eu estava explicando para o pessoal que nós moramos numa área rural e que janeiro, fevereiro, março, às vezes é um pouquinho complicado para nós, em termos, mesmo a gente tendo gerador, às vezes é a internet que vai embora, enfim, tem uma série de coisas que acontecem no meio do caminho, né? É, é. Semana passada foi assim pra gente, e pra você, É, né? Mas vamos lá. vamos Agora lá. aqui tá chovendo e tá cheio de nevoeiro. Bom, né? Parece que a gente tá no inverno e não em Aqui, pleno janeiro. Mas vamos lá, porque mesmo aqui não costuma ser assim essa época, né? é, Mas vamos lá, minha gente. Bom, então acho que podemos começar? Eu acho que sim, está na podemos. nossa meta, né? Então, pessoal, eu acho que também tem uma coisa do dia de ontem, né? Que eu acho que para os brasileiros e para as brasileiras foi um dia muito marcante, difícil, e a gente vai ter que falar um pouquinho disso, né? Já que a solução de qualquer coisa não passa pela violência, pela destruição, mas a gente vai, acho que, conversar um pouco, vendo parte dessa situação, porque ela é muito complexa, na verdade, né, em termos de origem. E o nosso tema, eu acho que toca nisso também, nosso tema da semana. Então, a gente vai aproveitar e vai conversar um pouquinho sobre tudo isso junto, né? Uhum. Então, vamos, né? Então, o céu de hoje e de agora, dia 9 de janeiro de 2023, pela astrologia, inspirou o nosso tema de trabalho dessa semana até domingo próximo, como sempre é, né, que a gente sempre faz assim. E ele se encontra da seguinte forma, ó, gente. O Sol e o Mercúrio estão em Capricórnio, em trígono com Urano em Touro. Júpiter, Netuno e Quirón se encontram na casa 9. Vênus, Saturno estão em Aquário, a Lua está em Leão e Marte em Gêmeos na casa 11. Bom, esse astrologuês eu sempre explico que ninguém precisa saber, é só para vocês sentirem que a gente está baseado no céu astrológico desse momento mesmo, quando a gente extrai o tema, né, e dizer também que esse tema foi elaborado antes dos acontecimentos de ontem, né, foi elaborado no sábado, na verdade. Então, o tema é o seguinte: dentro de um peito capturado pelo medo, mora um forte apelo por liberdade
que grita em forma de angústia. Dentro de um peito capturado pelo medo, mora um forte apelo por liberdade que grita em forma de angústia. O comentário sobre esse tema diz assim: conhecimento de si nos devolve a chave da cela da prisão que nos metemos sob o pretexto de buscar, tô ruim hoje, da busca de segurança sem consciência. O conhecimento de si nos devolve a chave da cela da prisão que nos metemos sob o pretexto da busca de segurança sem consciência. Bom, esse assunto, né, do medo, nós retornamos sempre para ele, com frequência na Terra de Judá, e no tornar-se presente, porque ele é extremamente comum em todas as pessoas, a gente sabe disso, né? E eu penso que os acontecimentos de ontem em parte deles pelo menos, tem a ver com esse assunto, né? Com o medo. Né? O medo de não se conseguir se realizar na vida e no mundo. Esse grande medo de não conseguir ser na vida e no mundo. Esse medo, geralmente, né, pessoal, é inconsciente, a gente não sabe que tem. E ele, geralmente, também é trazido de experiências passadas, inclusive de outras vidas, e que ele não foi resolvido lá, ele não foi curado lá na outra vida. Então, nós trazemos esse medo na nossa bagagem psíquica desde o nascimento. Essa experiência emocional do medo nos induz a procurarmos segurança projetada do lado de fora. A gente não acredita que vai encontrar segurança dentro da gente mesmo. E a gente também não é educado para isso. As duas coisas se somam. Então, porque as pessoas que nos educam também têm esse medo. Então, fica difícil para elas também. Né? Então, a gente procura do lado de fora. Vai procurar onde? A vida material e nas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Não é? É elas que se tornam a fonte da nossa segurança. Aí, quando nós vamos ver, nós nos tornamos reféns de situações sociais, de situações econômicas, do trabalho, das pessoas, essas com quem a gente se relaciona, né? Porque elas vão nos dando esse aparente bem-estar de segurança. Sem essas pessoas ou essas situações, nós temos a sensação emocional de que o chão debaixo dos nossos pés vai se abrir e a gente vai ser engolido, né? Em termos de mundo. A gente não vai existir no mundo. Então, a gente acredita que não pode ficar sem essas pessoas ou sem essas situações. Esse medo, né, ele sempre caminha de mão dada, então, com a sensação de que nós não somos nada que vale a pena no mundo. De que a gente não tem valor, no fundo. A menos-valia se instala. Então, o que acontece como consequência, como desdobramento desse medo? Né? Nós optamos por uma vida pequenada, para que a gente não corra risco, já que a gente não tem a tal da segurança. A gente não corra risco de perder as coisas e as pessoas. Os riscos geram muita ansiedade para quem sente esse medo dentro de si de forma forte. Está sempre aquela vozinha dizendo que você vai ficar no desamparo, né? Que você não vai conseguir se realizar ou vai perder o que você tem já. Né? Ou acontece isso, a pessoa escolhe uma vida pequenada, ou as pessoas se tornam déspotas, autoritárias, desejosas de poder sobre os outros e de dinheiro, para que os outros, de certa forma, a validem, deem valor a ela, para elas se sentirem compensatoriamente importantes. Né? É um mecanismo de compensação. Dentro de mim tem uma voz que me invalida, então do lado de fora eu preciso de vozes que me deem valor. Nas duas situações, pessoas apequenadas ou pessoas infladas, que são essas, autoritárias, mandonas, né? Nós acabamos nos adaptando a situações desconectadas da nossa essência e da nossa potência real. É a consequência também direta disso. Na verdade, né, gente, costuma haver um casamento ou uma associação muito perfeita entre pessoas que se tornam apequenadas de si e pessoas infladas de si também. E muitas vezes a gente vai ver uma mesma pessoa vivendo as duas situações ao mesmo tempo. Uma hora ela se porta como uma apequenada, outra hora ela se porta como inflada. As duas coisas ao mesmo tempo.
Então, o que ocorre? Quando se constrói a vida assim, na verdade, nos metemos na cela da prisão do medo e dos seus desdobramentos, como diz o nosso texto de trabalho dessa semana. A gente fica prisioneiro ali dentro desse processo. E tudo parece normal, a vida é assim mesmo, né? As pessoas fazem assim à nossa volta, é tudo normal, a gente não tem outras referências. Só que pode chegar a ser macabro. O que nós vimos ontem, eu acho que tem várias origens, como eu já falei, sobrepostas, mas em grande parte é o resultado dessa trama psíquica no nível coletivo. Vamos lá ver, né, para a gente compreender. Bom, primeiro, antes de entrar mais aí nessa coisa coletiva, quero dizer assim, né, quer dizer, antes não, fazendo parte de entrar nessa coisa coletiva, mas o que eu vou falar primeiro serve para o individual e para o coletivo. No centro da alma de todo ser humano, é preciso a gente saber que existe uma pulsão de liberdade natural que nunca desiste de agir, o tempo todo. Se a gente tem a tendência a ter esse medo, oi. Lígia, eu vou botar aqui no mudo. Eu não estou me sentindo bem. Você conduz a meditação? Eu estou transpirando, eu não estou legal para não Claro, cair. Desculpa, claro. querida. Eu vou ali Não, tomar uma água e, vai, tá? vai. E fica tranquila. A gente, né, a gente leva aqui. Eu acho que a única coisa, eu estou sem o sino aqui. A gente faz a meditação sem o sino, mas aí não tem problema nenhum, tá? A gente vai e um beijo grande, tá? Vai e te cuida. Depois eu te ligo. Então, gente, dentro do centro da alma de todo ser humano, existe essa pulsão de liberdade que nunca desiste de agir. Nunca. Vai lá, Rosa. Não se preocupa, não. Estamos todos bem aqui. E a gente vai colocar nossa meditação para a Rosa melhorar logo também, né, gente? Bom, essa pulsão de liberdade, ela acaba nos colocando em situações muito difíceis para nos chamar a atenção, de alguma forma para nos sacudir, para nos mostrar que a gente pode e deve sair desse estado prisional, desse aprisionamento. Agora espera um pouquinho que o Sérgio, acho que ouviu, apareceu aqui. Eu acho que ele vai dizer que vai entrar. Ah, está me trazendo o sino. Minutinho. Ah, você não trouxe o negócio aqui? O quê? O pedestal precisa. Mas tá bom. Tá bom, deixa eu continuar aqui. Educação? Obrigada. Colocar muito baixo? Pronto, agora a gente tem um sino. Bom, isso. Energias amorosas requiana para roda. Então, essa nossa pulsão de liberdade, sabe? Ela grita com a gente, né? Como é que ela grita? O grito dessa pulsão é nos tornar pessoas angustiadas. Às vezes, além da angústia, a gente fica triste. Nós podemos ficar doentes fisicamente, como a gente sabe, né? A gente sabe. Né? Pode surgir depressão, ansiedade. São todos gritos da nossa alma, dessa pulsão de liberdade, dizendo, ora, é horrível ficar aqui nesse lugar. Mas também tem outras manifestações, como o ressentimento, o azedume, a irritação. Isso pode ir num crescente, né? Se esse medo que gera essa frustração da realização da pessoa for muito grande, pode gerar a tal da descontentamento, irritação, raiva, vai aumentando, vai se tornando agressividade e violência. Muitas pessoas nesse estado, elas podem, então, né, elas se tornam muito violentas, mas elas reprimem essa violência durante muito tempo, essa agressividade. Muitas vezes não tem nem consciência. A gente falou que o medo era inconsciente e as consequências dele muitas vezes são também. Ficam lá profundamente dentro da pessoa. E aí, o que acontece? A pessoa pode se identificar com outras pessoas que também são muito violentas, pelos mesmos motivos, mas às vezes são mais proeminentes, né? E vão se identificar com essas pessoas exatamente porque elas expressam toda a raiva, o ódio represado dentro daqueles que não se realizaram, né? Projeta aquilo que está dentro. Porque eles se sentem um nada, ou se sentem muito pouco. Claro que a gente está falando que por detrás disso tem uma dor enorme, né, gente? É bom a gente não esquecer. Bom, essas pessoas que se projetam assim,
também tendem a obedecer e serem facilmente manipulados por quem julgam que são superiores a si. Na verdade, estão atrás de um pai, de um herói, ou de um vingador, ou de vários, que, de alguma forma, a represente no mundo e a faça se sentir protegida e existente. Essa é a razão porque algumas pessoas se tornam violentas e outras estão vivendo as mesmas situações e não se tornam, porque têm mais consciência, não estão sendo arrastadas dessa forma. Bom, mas o que acontece? Esse medo de se realizar os seus desdobramentos, né? Ou qualquer conteúdo psíquico sombrio, né, gente? Como a gente sabe, funciona igualzinho um espírito que baixa numa pessoa. Isso é muito impressionante, a gente sempre precisa lembrar disso. No fundo, a gente sabe, a gente mesmo, quando é tomado por uma raiva, faz coisas que a gente talvez não fizesse se não tivesse naquele estado. Então, esse medo represado de se realizar, as frustrações, a menos-valia, elas, de repente, baixam como um espírito na pessoa, como se fosse uma possessão do tipo demoníaco, né? Que toma conta da personalidade da pessoa. E se for numa situação coletiva, isso é muito potencializado, pessoal, muito pela contaminação, como a gente vê nos estádios de futebol, às vezes naquelas brigas de arquibancada, e por aí vai. Porque daí, todos que estão juntos se identificam uns com os outros. E acreditam que estão juntos por uma causa que os justifica e, portanto, os fortalece. E eles são inconscientes do resto do que está acontecendo. Geralmente, essa causa que justifica, ela foi criada por aqueles que são manipuladores, que têm alguma proeminência, nos quais as pessoas projetaram o pai, o vingador, o herói. O problema é que qualquer pessoa, inclusive nós, podemos cair nessa condição. Basta que seja inconsciente do seu medo e da sua menos-valia. Qualquer um de nós. Então, todas essas condições emocionais podem se manifestar com diferentes intensidades e formas. A gente tem que saber disso. Desde aquelas formas daquela pessoa que só faz mal para ela mesma, às vezes para as pessoas assim, muito próximas, né? Ela é agressiva, aos grandes destruidores e até aos criminosos. O que eu queria conversar muito com vocês nisso tudo, o que o difícil é para a gente aceitar é que todas essas formas de manifestação, da depressão à violência, são o grito daquela pulsão libertária. Isso que é difícil da gente aceitar, mas são. Ela grita desse jeito para chamar a nossa atenção, para que a gente possa nos dar conta de que nós podemos e devemos sair desse estado prisional. As pessoas que estão sendo tomadas por aquilo, elas estão, de alguma forma, porque elas vão se colocar numa situação depois que vai ser um provocador do seu despertar. Sabe? Seja porque, né, quando a gente percebe de forma mais tranquila que esse medo existe em nós e a gente pede uma ajuda psicológica, consciente, para que a gente possa trabalhar, seja nas pessoas que vivem isso de uma forma tão violenta, porque tem um acúmulo dessa raiva, sabe, consequência desse medo por tanto e tanto tempo, às vezes, né, que elas são tomadas, como a gente viu ontem, né, por esse surto destrutivo, e aí essa pessoa ela vai ter que arcar com as consequências dos seus atos, né? Ela vai precisar de um grande não. Em astrologia, pessoal, a gente diz que ela vai precisar de um grande Saturno, que é a força que diz para, não, que dá limite, né? Que na nossa sociedade vai ser representada pela prisão concreta. A prisão concreta das pessoas destrutivas e violentas, ela, na verdade, simboliza o aprisionamento interno daquela pessoa nessa situação psíquica tão desarrumada, tão desintegrada, que precisa, na verdade, de um enorme processo de cura. Para ela, a punição social é necessária, porque é um necessário começo de um processo. Mesmo que essas pessoas ou essa pessoa não entenda que ela tem um aprisionamento interno ainda.
ela vai sendo, de alguma forma, pressionada pela situação externa, da prisão externa, para se dar conta que ela precisa mudar. Isso acontece pela prisão concreta. Quer dizer, ela vai ser pressionada, se ela vai conseguir entender isso, a gente não sabe, né? Mas, no momento, é a situação que ela tem mais possibilidade de entender que ela tem que parar. No entanto, é importante que a gente perceba que é uma questão psíquica forte aí. E como eu estou dizendo, não é para, coitados e não sei o que, não. As pessoas têm que responder por aquilo que elas fazem. Né? Lei de karma, dharma, no nível espiritual é real, e no nível social também, porque isso, na verdade, vai fazer parte do processo de desenvolvimento das pessoas. Algumas situações em nós, em todo mundo, só são curadas depois de muitas encarnações. A gente nem sabe há quantas encarnações a gente está trabalhando as nossas questões. Por isso, às vezes, elas são tão difíceis mesmo, né? A gente sabe, né? Mas o processo tem que, pelo menos, começar. E quando eu estou falando aqui de aprisionamento concreto, é o começo de um processo para muitas pessoas. Esse assunto é muito, muito difícil. Até porque nós nunca havíamos vivido no Brasil de forma, eu acho, coletiva, expressa dessa forma como foi ontem. Eu acho que está todo mundo mexido com isso, né? Mas eu sempre digo uma coisa aqui com vocês, em todos os lugares que eu trabalho. Se nós estamos vivendo isso, se houveram pessoas brasileiras que fizeram isso, e a gente assistiu assustado, preocupado, angustiado, sei lá eu como, né? Tudo isso, é porque nós todos precisamos nos dar conta de coisas relacionadas com esse assunto. Nós fazemos parte desse coletivo, não é? Então, o que eu quero dizer? Sermos livres vai depender sempre de tornarmos o medo e suas formas particulares de manifestação em cada um de nós, na nossa vida pessoal, nesse nosso cotidiano, muito, mas muito conscientes. Até para a gente não colaborar com o inconsciente coletivo raivoso, sabe? Agora, o medo na vida não passa sozinho, não passa. E com medo não há liberdade. Então, seja na nossa vida pessoal, seja na transformação do Brasil, né? Para que a nossa nação possa viver a sua potência, isso vai depender de pessoas que vivam aqui sem medo e livres, contribuindo, porque elas são que são, e aí isso transformando a atmosfera psíquica desse país. Pessoas assim, agindo e amando, e a justiça acontecendo. No nível da justiça imanente, divina, que, né, ela acontece para todas as pessoas e todos os seres, mas no nível da justiça também social, também humana. Mas a gente não pode ficar só no mundo das coisas objetivas, a gente tem que mergulhar a fundo. Como eu falei antes, o que aconteceu não tem vários aspectos envolvidos. O psicológico tem muito a ver com isso, né? Então, eu não podia deixar, porque quando eu olhei o tema dessa semana, eu falei, nossa, né? Bom, além disso tudo, nós temos o calendário da luz, vocês sabem. O calendário da luz é um calendário criado pela Terra de Judá, para quem não nos conhece, pode estar junto com a gente agora ou depois. Ele foi criado a partir do Xing. Ele revela as mensagens da luz que nos chega no dia de hoje, né, aqui no Hemisfério Sul. E o nosso calendário hoje fala através do hexagrama Trovão sobre o Vento, que diz assim, ó, pessoal, aquele que, já no início, faz exigências excessivas, está assim se precipitando e, por querer demais, termina não conseguindo nada. Vou parar um pouquinho aqui. Rosa Maria, vai deitar, querida. Vai deitar, tua carinha tá batida. A gente está indo aqui. Eu vou meditar para você. Ó, já tem até... Ó, tô bem. Tá bom. Tá. Vai lá deitar. Fica tranquilo. Tá tudo bem.
Não é, pessoal? Estamos aqui sustentando uma energia de cura para você, rápida. Tá Obrigada. bom? Beijo. Beijo. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui de novo do que ele fala. Aquele que, já no início, faz exigências excessivas, está assim se precipitando e, por querer demais, termina não conseguindo nada. Aqui eu só vou pontuar uma coisinha. Exigências excessivas, quer dizer, além do que deveria ser, elas vão nascer do desejo do ego que não está em diálogo com o centro da alma. Simples assim, sempre assim. Portanto, as exigências excessivas, elas nascem também da nossa inconsciência, assim como o aprisionamento pelo medo. Logo, a nossa saída é sempre a mesma, né? A gente já sabe, é o trabalho com a nossa consciência. Bom, vamos lá, vamos seguir essa semana no nosso trabalho. Agora a gente vai fazer a nossa meditação. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos em primeiro lugar, por favor. De olhos fechados, eu vou convidar para que vocês percorram o corpo de vocês, lá da pontinha dos dedos dos pés, e vindo subindo, devagarinho, pelo corpo todo, observando cada parte do seu corpo e vendo se ela está relaxada, sentindo também se você está bem sentado ou sentada. Se não tiver, muda de posição, não tem problema nenhum. Mas vem observando até o alto da sua cabeça. Sentindo o teu corpo. Depois eu vou pedir que você também respire. Respire normalmente, mas respire prestando atenção na sua respiração. Vou pedir que você faça 3 respirações. Inspira e depois expira. Eu vou ler a nossa invocação agora. Peço que vocês continuem de olhos fechados. Antes de ler, por um segundo, faça contato com a força, com a potência do teu coração, com essa luz dourada que emana do teu coração. Sente essa potência, essa luz. Se deixe envolver por ela. E permite que ela se irradie em volta de você, se espalhe em volta de você. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos 4 cantos, onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços. Eu quero pedir ainda que a gente dedique
invoque a energia da nossa meditação para a recuperação da Rosa. Peço que mantenha os olhos fechados. E também que a energia da nossa meditação seja compartilhada para contribuir para que os problemas brasileiros possam ser solucionados no nível profundo. E que a gente possa prosseguir uma estrada de ampliação de consciência e de relação humana cada vez mais ampla.
Então, devagar, vamos abrindo os olhos. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Seguimos juntos ao longo da semana. Pedir que a gente possa seguir sem nos contaminar com as emocionalidades do entorno e nos libertando, porque nós estamos preparando a era de Aquário, era essa, cuja energia não combina com aprisionamento nem com egocentrismos. Que a gente possa seguir firme e compromissados com a vida, em liberdade e amorosidade, com justiça. Rosa, fala que tá melhor. Tô melhor. Obrigada. E desculpa. Você, imagina, vou pedir desculpa. Imagina, você toma um copo com água com um pouco de açúcar, porque eu não sei se você teve uma baixa de glicose, né? Tá, pode deixar. E eu vou te ligar depois para a gente se falar um Tá pouquinho. bom. Tá bom? Obrigada a todos e uma boa semana, né? Que a gente possa continuar junto, centrado na consciência, né? Isso. Cada vez mais livres. Isso. Beijo, gente. Beijo. Tornando-se presentes. Beijo, Rosa. Eu vou sair. Vou te ligar, tá?